graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Ontem nós lemos o livro de Ruth, nós lemos 4 capítulos do livro de Ruth e nós vimos ali mais uma vez como Deus redimiu a vida de Ruth, da sua sogra Noemi, como Deus usou aquele homem Boaz, homem íntegro, homem justo, homem reto, que redimiu a vida de Ruth e deu a ela um filho, e através daquele filho veio a nascer o rei Davi, e por causa daquela redenção que Boaz trouxe à vida de Ruth, Ruth veio a ser veio fazer parte da linhagem do Senhor Jesus Cristo, do Salvador do mundo. Então nós demos uma pequena pausa ontem na nossa leitura do livro de Juízes para ler o livro de Ruth, que diz nos primeiros versículos do livro de Ruth que aqueles acontecimentos aconteceram na época dos juízes, na época que Israel era governada por juízes. Hoje nós voltamos então ao livro de Juízes. Hoje nós vamos ler o capítulo 13, 14, 15 e 16 de Juízes. Nós vamos ler o relato da vida de um dos maiores juízes de Israel, Sansão, um homem que realizou grandes coisas para o povo de Deus, para o povo de Israel, e ao mesmo tempo realizou grandes erros, cometeu grandes erros também. Nós vamos ler e meditar um pouco na vida de Sansão hoje. Juízes capítulo 13, 14, 15 e 16. Antes de nós irmos à nossa leitura, deixa eu lembrar você de dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco. E também, se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever no canal. Você pode fazer isso agora. Só descer um pouquinho, você vai ver o botãozinho de inscrever e acionar o sininho. E aí você vai receber notificações todos os dias, quando nós postarmos um vídeo, tá bom? Com isso, então, vamos à nossa leitura. Hoje é 23 de março. Sansão, o homem forte. A pureza e o amor simples de Ruth são apenas um interlúdio pacífico na era violenta dos juízes. Enquanto a maioria dos israelitas procura cultivar suas terras pacificamente, ainda é necessário lutar contra os filisteus saqueadores. De suas cidades costeiras altamente civilizadas, os filisteus se moveram por toda Canaã com facilidade, talvez devido ao uso prolífico de ferro, tanto em ferramentas agrícolas quanto em armas de guerra. Suas armas militares extraordinariamente fortes parecem exigir uma resposta extraordinariamente forte e vem na forma de um danita chamado Sansão. Danita significa uma pessoa da tribo de Dan, okay? Uma das tribos de Israel. Sansão é único entre os juízes por não liderar exércitos, mas agir por conta própria, usando uma força sobre-humana que Deus lhe deu. Mas ele é um salvador improvável de seu povo, apesar de estar vinculado a um voto de Nazireu. O voto de Nazireu, nós lemos sobre ele algumas semanas atrás, na lei de Moisés. Nazireu significa dedicado ou consagrado. Então, Sansão foi desde o ventre da sua mãe separado para viver de acordo com o voto nazireu perpetuamente. Sansão não poderia quebrar, Sansão não fez o voto por si mesmo, mas Deus exigiu dele este voto por toda a sua vida. Mas nós vamos ver que ele não consegue guardar este voto. Mas
Foi o voto que Deus exigiu dele. Desde o nascimento, Sansão é extremamente carnal e de temperamento tempestuoso. Dificilmente o líder justo que se poderia esperar. Nós vamos ver este aspecto carnal da vida de Sansão, né? Esta falha de caráter que ele tem repetidamente aqui nestes 4 capítulos que nós vamos ler hoje. No entanto, Deus o usa através de hesitantes façanhas pessoais para assediar e destruir milhares de filisteus. É maravilhoso saber que Deus nos usa apesar das nossas falhas, não é verdade? Apesar dos nossos erros e dos nossos fracassos, Deus ainda nos usa para fazer a sua obra. Infelizmente, por causa de sua fraqueza pelas mulheres pagãs, o próprio Sansão finalmente chegará a um fim trágico. Então vamos começar no capítulo 13 de Juízes. Juízes capítulo 13, versículo 1. Aproximadamente 1090 a 1050 a.C. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Juízes 13, versículos 2 ao 5. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura. O anjo do Senhor, como nós temos dito, uma manifestação do Senhor Jesus Cristo antes da encarnação, pré-encarnado. E o anjo do Senhor aqui fala com esta mulher: não beba vinho nem bebida forte, porque isto será proibido do filho que ela vai gerar. Sansão será proibido de beber vinho e bebida forte, então a mãe já é proibida para que o filho não tenha contato com vinho nem bebida forte desde o ventre. E também não coma nenhuma comida impura. Comida impura, isso dá a entender que este povo de Israel estava participando das comidas impuras, das comidas que os cananeus e os filisteus comiam. É uma influência, dos povos pagãos ao redor. Então, para que o filho que ela vai gerar não venha se contaminar com comida impura, o anjo também proíbe a mãe de comer isso. E pouca coisa, na verdade, para exigir de uma mulher que era estéril. Lembrando, que o maior sonho de uma israelita era se casar. Depois de se casar, o maior sonho, o que daria mais valor para uma mulher israelita nesta época era ter filhos, era dar filhos ao seu esposo. Este era algo assim de suma importância para a mulher israelita. Então, esta mulher está sendo concedida isso pelo Senhor. Deus está agraciando esta mulher, a esposa de um homem por nome de Manoá, para que ela possa dar luz a filhos. Então, não é muita coisa que o anjo está pedindo dela. Não beba vinho, nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura. Aí o anjo diz: porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Então, não pode cortar os cabelos deste menino que vai nascer. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. É muito importante aqui o verbo que é usado, começará. O anjo do Senhor diz que este menino começará a livrar Israel do poder dos filisteus, porque nós vamos ver que no final de sua vida
Israel não está completamente, no final da vida de Sansão, Israel não está completamente livre dos filisteus. E, inclusive, eles vão perturbar Israel até na época do rei Davi. Mas o anjo aparece para essa mulher e traz essa mensagem maravilhosa para ela, né? Versículo 6. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio falar comigo. A mulher não tinha consciência que era um anjo do Senhor, ela não entendeu. Ela achava que era um homem de Deus, um profeta, né? Um mensageiro do Senhor. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Então ela percebeu a aparência, mas ela achou que era um homem. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então a esposa, muito contente, né? Talvez até surpresa com esta mensagem, veio correndo trazer esta boa notícia para o seu esposo. O anjo dá a direção, Juízes 13, versículos 8 ao 14. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido. Ela lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Novamente aqui, né? A esposa ainda não sabe que é o anjo do Senhor, ela não sabe que é um ser celestial, ela ainda acha que é um simples homem que apareceu a ela. E o anjo do Senhor apareceu mais uma vez, então ela corre e chama o esposo. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: sim, sou eu. Então Manoá disse: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Perceba que Manoá não duvida da mensagem que o anjo do Senhor trouxe. Ele não diz se cumprir, se porventura se cumprir, né? Ele diz quando se cumprirem. Ele sabe, ele crê, Manoá crê que vai cumprir esta profecia, esta palavra. Ele demonstra fé no Senhor aqui. Ele demonstra crer que Deus vai cumprir esta mensagem que o anjo do Senhor trouxe. Então, ele pergunta, como é que a gente vai criar o menino? Como é que nós vamos cuidar deste menino? E o que este menino vai fazer para o Senhor? Qual será o propósito de vida deste menino? O anjo do Senhor disse a Manoá: a sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disser a ela. Não deve comer nada que procede da videira, não deve beber vinho nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então parece que o anjo não responde à pergunta de Manoá, não é verdade? Parece que o anjo do Senhor ignora a pergunta, mas quando nós entendemos que esta ordem que o anjo dá à mãe é por causa do filho, então nós entendemos que esta ordem é para o filho. Então, o anjo está respondendo a Manoá, só que o anjo do Senhor está respondendo com uma certa urgência, né? Ele não está falando, olha, quando o menino nascer, vocês vão evitar de dar essas coisas para ele, vocês vão evitar de fazer isso, de deixar ele fazer isso, aquilo. Não, é desde agora. Manoá, é mais urgente do que você está entendendo. É agora, no ventre da mãe, a mãe já precisa evitar vinho, bebida forte e comida impura, porque já desde o ventre da mãe este menino está consagrado. Nós precisamos nos separar das
coisas do mundo, não é verdade? Nós precisamos nos separar das coisas que nos impede de servir ao Senhor, mesmo antes de Deus trazer o nosso milagre à existência. Isso aqui é um milagre que esta mulher vai experimentar. Ela era estéril e o anjo do Senhor está chegando para ela e está falando: olha, o Senhor vai te dar um filho, o Senhor vai abrir o seu ventre, o Senhor vai fazer nascer de você uma vida, o Senhor vai gerar vida em você. Mas antes de você ver esta vida, antes de você pegar esta vida nas mãos, antes de você abraçar esta nova vida que o Senhor vai gerar em você, você precisa se preparar para isso. Você precisa desde agora tirar da sua vida essas coisas que serão maldição para você e para este milagre que Deus vai fazer na sua vida. Do mesmo modo, nós precisamos, desde agora, não vamos esperar Deus fazer acontecer, Deus realizar uma obra nas nossas vidas e tal, para a gente mudar de vida. Não, a mudança de vida tem que ser agora, para depois nós recebermos o milagre que o Senhor tem para nós. Amém? Então vamos continuar, no capítulo 13, versículo 15. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos convidá-lo a ficar conosco, queremos preparar um cabrito para você. Eles queriam fazer um agrado a este mensageiro, né, a este profeta. Eles achavam que era um homem, um profeta de Deus. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que você me convide, não comerei a sua comida. O anjo falou: não quero, a sua comida não serve para mim. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Então o anjo do Senhor falou: ao invés de você preparar uma refeição humana para me alimentar humanamente, prepare uma refeição espiritual. Prepare uma oferta espiritual para o Senhor. Ofereça um holocausto, quer dizer, um animal sacrificado no fogo para o Senhor, como oferta agradável ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? Manoá queria poder dizer, né, o profeta fulano de tal profetizou que esse menino ia nascer, e o menino nasceu, gente. Olha aqui, ó, o profeta, o pastor fulano de tal, né, o profeta, né, o conferencista e tal. Manoá queria dar honra para o homem aqui. E aí a resposta do anjo do Senhor respondeu: por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? A resposta do anjo do Senhor é: olha, o meu nome é algo do qual você não é digno. Você não é digno de saber meu nome, Manoá. O que você precisa é fazer o que eu mandei. Você não tem que querer saber o meu nome. Você tem que querer me obedecer. O meu nome é maravilhoso. É algo além do que você pode saber, além do que você é digno de saber. Não se preocupe com o meu nome, se preocupe em fazer o que eu mandei você fazer. Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. Então Manoá desistiu, né, de perguntar o nome e foi fazer o que o anjo do Senhor mandou: oferecer um holocausto ao Senhor. E agora Manoá vai ser revelado, ele vai entender então quem é este mensageiro que estava com ele. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso, de acordo com o seu nome, né? O anjo do Senhor disse que o meu nome é maravilhoso, você não pode saber. Agora o anjo vai fazer algo maravilhoso na presença deles. Enquanto Manoá e a sua mulher estavam observando, aconteceu que, enquanto a chama que saiu do altar subiu para o céu, então, imagine, né, o altar ali, e Manoá acendeu as brasas do altar, colocou o cabrito sobre o altar, ofereceu aquele cabrito ao Senhor, então está subindo fumaça, né? Chamas e fumaças ali daquele altar. Enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu,
o anjo do Senhor subiu nela. Então o anjo do Senhor aqui começou a flutuar, né? Eu imagino assim, levitou do chão, né? E subiu sobre aquelas chamas que subiam do altar. Ao verem isso, Manoá e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Agora eles entenderam o que está acontecendo aqui. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá nem a sua mulher. Então, naquele momento, o anjo do Senhor, ele subiu aos céus nas chamas, né? Nas chamas do holocausto que Manoá ofereceu ao Senhor. E isso demonstra também que o anjo do Senhor recebeu aquele holocausto em nome do Senhor. Por isso nós dizemos, este anjo do Senhor, ele é diferente dos outros anjos, né, que Deus envia para ministrar aos seus servos, aos seus escolhidos. Este anjo do Senhor, e é por isso que a Bíblia, a Nova Almeida Atualizada, ela escreve este anjo do Senhor com A maiúsculo, porque este anjo do Senhor é o anjo que recebe adoração. Quando este anjo ele sobe nestas chamas, ele está recebendo este holocausto, ele está tomando este holocausto para si, sabe? E o anjo que não seja Deus, um anjo que não seja o Senhor Jesus Cristo, ele não recebe adoração. Mas o Senhor Jesus Cristo, por ser Deus, ele aceita adoração. Então este anjo do Senhor aceita a adoração de Manoá, recebe a adoração de Manoá, demonstra isso subindo nas chamas, né? E subindo aos céus através das chamas deste holocausto. É o anjo do Senhor. Uma manifestação do Senhor Jesus Cristo pré-encarnado. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher, certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Então Manoá sabia que este anjo do Senhor trazia a própria face de Deus, né? A própria presença de Deus. Mas a mulher respondeu, se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Então a esposa de Manoá entende que mais uma vez Deus agiu de misericórdia para com os seres humanos. Assim como em outras ocasiões onde Deus se manifestou, Deus permitiu, o anjo do Senhor apareceu a alguém e aquela pessoa falou, eu vou morrer porque eu vi o Senhor, e aí Deus teve misericórdia e não matou a pessoa. É o que está acontecendo aqui. Deus teve misericórdia de Manoá e da sua esposa e não tirou as suas vidas, embora eles tenham de fato visto Deus. Eles viram o anjo do Senhor. Vamos continuar. Sansão nasce e cresce, versículo 24 e 25. Depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Esta era a cidade em Dan, aonde Sansão cresceu. Sansão pede uma esposa. Aqui nós vamos começar a ver os fracassos, né, morais de Sansão. Ele cresceu, o Senhor abençoou ele, o Senhor deu um crescimento sadio, né? Mas Sansão tem muitas falhas de caráter. Capítulo 14, versículo 1. Sansão foi a Timna, onde viu uma das filhas dos filisteus, inimigos, né? Ele não podia se misturar com os inimigos. Era proibido casar com filhas dos filisteus, dos cananeus, destes povos que adoravam a falsos deuses. Ele voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe, vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Outro erro, Sansão chega para o seu pai e faz uma exigência
de uma mulher para o casamento, ele não podia fazer isso. Naquela época, principalmente na cultura israelita, o pai escolhia uma esposa para o filho, não era o filho que escolhia uma esposa e aí mandava o pai trazer. Então, um segundo erro aqui é uma falta de honrar o pai e a mãe, né? Se ele honrasse o pai e a mãe completamente, ele se submeteria à vontade do pai e a mãe. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Então, o pai e a mãe estão contra. Eles não querem que Sansão case com uma mulher fora do povo de Israel. Ainda mais um povo incircunciso, um povo que não se circuncidavam, portanto, não tinham aliança nenhuma com Israel. Não que a circuncisão fosse suficiente para ter uma aliança com Israel, mas era uma exigência de Deus. Se você quisesse ser israelita, até se você quisesse se tornar, se converter à fé do povo de Israel, o homem, o estrangeiro, tinha que circuncidar. E os filisteus não eram circuncidados. Então, o pai e a mãe de Sansão falam: não, cara, não, filho, isso aí não. Você tem que casar com uma esposa do nosso povo, israelita. Vamos continuar aqui. Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Então ele não ouviu o conselho do pai, da mãe, e insistiu nesse assunto. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus. Ok? Então aqui nós entendemos que Deus estava trabalhando através dessa situação. Deus ia usar esta falha de caráter de Sansão para começar a executar juízo contra os filisteus. Deus ia aproveitar esta atitude de Sansão para fazer isto. Porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Isso não quer dizer que Deus estava causando Sansão a desejar aquelas mulheres de fora, ou causando Sansão a desobedecer o seu pai e a sua mãe, quebrar o mandamento do Senhor de honrar o pai e a mãe. Não é isso. O que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui é que Deus vai trabalhar através dessa situação. Deus vai aproveitar esta falha de caráter de Sansão e vai usar isso para começar a executar juízo contra os filisteus. Capítulo 14, versículos 5 ao 9. Sansão foi com seu pai e a sua mãe a Timna. Quando chegaram às vinhas de Timna, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Então, certamente, nesta viagem aqui, Sansão se distanciou dos seus pais, Talvez ele foi à frente, viajou antes dos seus pais, e nesta viagem ele se depara com o leão. E aí nós vemos aqui, primeira manifestação do Espírito Santo na vida de Sansão. O Espírito Santo vem sobre Sansão e dá uma força extraordinária para Sansão derrotar um leão com as suas próprias mãos. Mas, neste momento, Sansão também toca no cadáver, Depois que Sansão mata este leão, ele também tocou no corpo, no cadáver deste leão. E Sansão não podia tocar em coisa impura, por causa do seu voto de Nazireu. Então ele quebra um dos seus votos aqui de Nazireu, tocando em coisa impura. O Espírito Santo veio sobre ele, deu um poder sobrenatural para ele não morrer nas mãos daquele leão, nas garras daquele leão. Mas ele comete um erro aqui. E nós vamos ver outros erros que ele vai cometer. Talvez é por isso que ele não contou para os pais,
porque se ele conta para os pais iam mais uma vez repreender ele. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para casar com ela. E afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Então, dentro da carcaça, né, daquele leão que ele dividiu ao meio, abelhas foram ali e começaram a cultivar mel, né, naquele corpo daquele animal. E agora Sansão não pode tocar neste cadáver, Sansão não pode comer coisa impura, porque aquele mel que estava encostado naquele cadáver se tornou impuro. Sansão não podia comer aquilo, nem tocar naquilo, mas é exatamente isso que ele vai fazer, né? Versículo 9. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Outro erro. Sansão errou novamente. Outro voto nazireu que ele quebrou, comendo coisa impura. Quando chegou onde estavam seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel, e eles comeram. Agora, seus pais também, ele faz os seus pais pecarem também aqui, errarem, comerem deste mel que tocou em um cadáver. Não podia. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Porque, novamente, né, se ele conta, os pais provavelmente iam repreender ele. Enigma na festa de casamento. Juízes capítulo 14, versículos 10 ao 14. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Este banquete no hebraico, ele seria traduzido literalmente uma festa de bebidas. Então, em uma festa de bebidas, provavelmente tinha vinho nesta festa, né? Tinha bebida forte. Então, é difícil imaginar que Sansão está oferecendo uma festa de casamento, um banquete, uma festa de bebidas que não tenha vinho ou bebida forte, ou que tenha vinho e bebida forte, e ele, que é o noivo, né, o anfitrião desta festa, que está oferecendo esta festa, não está bebendo destes vinhos e destas bebidas fortes, né? É provável que Sansão fez isso. Então, quebrou mais um voto nazireu. Nós estamos vendo aqui as falhas de caráter que Sansão tem, as falhas morais, né, na vida de Sansão. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Estes companheiros, eles eram tipo como guarda-costas da noiva, sabe? Eles estavam ali para medir força com o noivo estrangeiro, para mostrar para o noivo estrangeiro que eles eram homens de grande porte, homens de muita sabedoria, homens muito cultos, sabe? Eles estavam ali para dar aquela impressão da cultura dos filisteus, era o costume da época. Então Sansão lhes disse, e Sansão provavelmente sabia disso, e é por isso que Sansão vai contar agora este enigma, que ele, obviamente, extraiu daquela experiência que ele teve com o leão e com o mel, né, nos restos mortais do leão. Ele vai contar este enigma justamente para tentar desmoralizar estes filisteus. Não precisava fazer isso, né? Deus não levantou ele para fazer chacota com os filisteus. Deus levantou ele para começar a libertar o povo de Israel. Mas Sansão tem uma certa... um aspecto, né, da personalidade dele, talvez uma certa exaltação, né, que ele precisa agora humilhar estes 30 homens filisteus. Então Sansão lhes disse, vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias das bodas, e os casamentos, né, naquela época eram 7 dias de festa. Então nós temos aqui uma festa de bebidas, um banquete, né, literalmente festa de bebidas, que vai durar 7 dias. Então, provavelmente Sansão bebeu vinho, bebida forte, né, deu para os seus convidados, deu para esta mulher filisteia com quem ele vai casar.
Então, mas voltando aqui, ele diz assim: se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Túnicas e roupas em geral era coisa muito valiosa, né, naquela época. Então, é um presente muito caro que Sansão está prometendo aqui. Mas, ao mesmo tempo, se os 30 homens de filisteus não conseguissem desvendar o enigma dele, ele ganharia um presente muito caro, né? Porque no versículo 13 ele diz: se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas e as 30 mudas de roupa. E eles disseram: apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. Então, os 30 filisteus concordaram. Sansão disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Ok? Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Mais à frente, Sansão vai revelar o significado e os filisteus vão interpretar, né? O que come é o leão, e saiu comida dele, que é o mel. E do forte, que é o leão, saiu doçura, que é o mel, né? O mel doce. Ok, vamos continuar aqui. Em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Então já passou 3 dos 7 dias, o prazo que Sansão deu, né? 7 dias da bodas. E já passou 3 dias e os homens não conseguiram decifrar o enigma. Eles começaram a raciocinar, né? Conversar entre si, né? Tentar interpretar isso, não consegue. Ninguém consegue interpretar, porque ninguém sabe da experiência que Sansão teve, né? Lá no campo com aquele leão. É um segredo só dele. Então, vamos continuar no versículo 15. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a nos explicar o enigma. Do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Então aqueles 30 homens agora chegam para a mulher de Sansão e prometem, e juram ela de morte. Ou você nos ajuda a vencer o seu marido, ou a gente vai matar você e todo mundo da sua família. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? E eles acham que eles acusam ela de fazer parte desse trama, né, de Sansão para tomar 30 túnicas e roupas destes homens. Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. Então ela faz uma chantagem aqui com Sansão, né? Sugerindo que ela quer saber, ela não vai contar para ninguém, mas ela quer saber. Se Sansão ama ela, ele vai contar, né? Vai revelar os segredos para ela. Mas Sansão respondeu: olha, nem para o meu pai, nem para minha mãe eu contei o significado do enigma, e acha que eu iria contar para você? Quer dizer, para o meu pai e para minha mãe, que são meu sangue, eu não contei, você acha que eu vou contar para você? Acabamos de casar agora, eu não confio em você assim ainda não, mulher. É a primeira resposta que Sansão dá, né? Mas ela é mulher, e as mulheres, elas sabem como conseguir alguma coisa do marido, não é verdade? As mulheres, elas têm os seus métodos de extrair algo dos seus maridos, e esta mulher não é diferente. Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Então, ao invés de ser 7 dias de festa, de alegria, né, pelo casamento, foi 7 dias de choro. Esta mulher chorando nos ouvidos de Sansão dia após dia. No 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então, ela declarou o enigma aos homens do seu povo. A mulher correu e contou o enigma aos inimigos, né, aos filisteus. Assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: que coisa é mais doce do que o mel, e mais forte do que o leão? Aí desvendaram, né, decifraram
o enigma de Sansão. Tudo porque a mulher contou, né? Eles não iam conseguir. Eles chegaram lá no último momento, no último dia antes do pôr do sol. Se o sol tivesse se pondo, né, no sétimo dia, aí teria acabado o tempo, o prazo, e Sansão teria ganhado as roupas. Mas por causa disso, Sansão perdeu, os 30 homens venceram, envergonharam Sansão, e agora, olha a resposta que Sansão vai dar. Se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. A minha novilha, ele está falando da esposa, né? Se eles não tivessem lavrado, né, trabalhado a terra com a novilha dele, com a esposa dele, eles nunca teriam descoberto o enigma. Então ele sabe que foi a esposa dele que caguetou, né, que entregou o segredo para os 30 homens. Então o Espírito do Senhor, esta é a segunda vez agora que o Espírito Santo vai vir sobre Sansão para mais uma vez executar justiça agora contra os filisteus. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e as deu aos que decifraram o enigma. Porém, Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai. Então, nessa primeira ação aqui de Sansão contra os filisteus, ele vai a uma cidade chamada Asquelon, que era uma das principais cidades dos filisteus, uma cidade grande, uma cidade rica, e ele vai até essa cidade, mata 30 homens ali, toma a roupa deles, e é esta roupa que ele dá para os 30 homens que chantagearam a sua noiva, né? Então, 30 filisteus que Deus mata nas mãos de Sansão. Deus está trabalhando através de Sansão. Deus está usando essas circunstâncias para começar a executar juízo contra os filisteus, por causa da opressão que eles estão exercendo contra Israel. Essa foi a primeira. Quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento ao homem que tinha sido o seu amigo de honra. Então, aqui, por causa daquela falha, né, de Sansão, por ele ter entregado, revelado o segredo do seu enigma à sua mulher, ela agora foi dada a outro homem. Provavelmente aqui, Sansão não consumou o casamento com esta mulher, sabe? Eles não tiveram relações durante aqueles 7 dias, até porque ela ficou perturbando ele, né? Todos os dias, chorando o dia inteiro na cabeça dele. Então não teve ambiente ali para intimidade, eles não consumaram o casamento. O pai desta mulher, sabendo que a sua filha ainda era virgem, provavelmente, e não tinha marido ainda, porque Sansão deixou ela e voltou para sua terra, o seu pai rapidamente procura um esposo. E é justamente o amigo de honra de Sansão. Então é uma grande tristeza aqui para Sansão. A esposa que ele queria agora é dada a outro homem. Tudo porque ele revelou o segredo. Ele não precisava ter revelado aquele segredo. Na verdade, ele não deveria nem ter ido casar com esta mulher, né? O erro começou aí. Mas ele estava casando, ele não precisava cometer o segundo erro de contar o seu segredo, mas ele contou. E por causa disso, agora ele perde a esposa para o seu amigo de honra. Vamos então ao capítulo 15. Versículos 1 ao 5. Passado algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher. Então esta era o costume. Provavelmente, por esta mulher não ser israelita, o casamento, o acordo de casamento aqui que Sansão tinha feito com a mulher e com o pai dela, é que ela ia, de fato, permanecer morando na casa do pai dela. É parecido com aquele casamento que Gideão teve. Lembra aquela esposa estrangeira que Gideão teve?
Mais ou menos a mesma coisa aqui. Sansão tem esta mulher, ela nunca vai vir morar em Israel, ela vai ficar morando na casa do pai dela, e Sansão vai vir visitar ela de tempo em tempo. E este cabrito era o costume de trazer uma oferta para a família da esposa, né, como um agrado, né, para a família. Então ele traz esse cabrito para visitar a sua mulher e dizia: vou entrar no quarto da minha mulher. Então, o desejo de Sansão era consumar o casamento. Ele não tinha consumado o casamento ainda, provavelmente, e agora ele quer consumar o casamento. Né? Passou a ira, né? Passou a raiva, né? Passou o tempo, né? O tempo acalmou, né, os ânimos de todo mundo. Então, agora Sansão quer tentar consertar este casamento, né? Mas agora ele vai saber que o pai dela... Porém o pai dela não o deixou entrar. Ele disse: eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela e por isso a dei ao seu companheiro. Mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita do que ela? Fique com ela em lugar da outra. Então agora Sansão fica sabendo: a sua noiva foi dada a outro homem, já consumou, né, o casamento com aquele outro homem, não está mais disponível. E agora o pai, na esperança de apaziguar aqui os ânimos de Sansão, né, ele oferece uma outra filha. Só que Sansão não vai querer esta outra filha. Ele queria aquela primeira mulher e agora ele não pode ter. Então vai aquela ira, né, aquele descontrole emocional de Sansão vai brotar de novo. Versículo 3. Mas Sansão disse: desta vez sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Agora Sansão está avisando: olha, quando eu fizer vocês pagarem, o seu povo pagar pelo que vocês fizeram a mim, não me culpem, tá? Não me culpem pelo que eu vou fazer agora. Então saiu, apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas. Amarrou as raposas, 2 a 2 pela cauda, e prendeu uma tocha em cada par. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim incendiou tanto os feixes como o cereal que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e das olivais. Um controle, né, um descontrole emocional aqui de Sansão, né, uma raiva, uma ira que subiu, que ele teve essa ideia de pegar raposas, amarrar raposas uma nas outras e colocar tochas acesas no rabo delas e colocá-las para queimar os campos dos filisteus. Ele está punindo aqui muitas e muitos filisteus aqui de uma vez só. Ele está castigando aqui muitos filisteus. E claro, Deus está trabalhando através disso. Deus está executando juízo contra os filisteus por causa da sua opressão sobre o povo de Israel. Deus está trabalhando e Sansão está agindo. Isto não quer dizer que Deus está fazendo Sansão fazer isso, né? Deus está manipulando a mente, né, as emoções de Sansão. Não, Sansão fez isso por raiva, né, por ira, por ódio, né? Mas Deus aproveitou essa situação para executar juízo contra os filisteus. A esposa de Sansão é queimada. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timnita, o homem da cidade chamada Timna, né? Porque o sogro lhe tirou a mulher e a deu ao amigo dele. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. Agora é interessante, né, que esta mulher que enganou Sansão lá atrás para não ser queimada viva, né, juntamente com a sua casa, agora o fim dela é justamente este. E aí nós entendemos, amados, que o pecado nunca produz bons resultados. Não importa a circunstância, mentira, engano, né, todas essas práticas pecaminosas nunca vão gerar vida, elas sempre vão gerar morte.
E aquela mulher, ela pecou lá atrás mentindo, né, para Sansão e entregando o segredo dele aos 30 homens filisteus. Agora ela colhe aquilo que ela plantou. Ela é queimada, o pai dela é queimado e mais filisteus são mortos aqui. Mais justiça de Deus sendo executada contra os filisteus. E Sansão disse a eles: se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar. E agora tem um ciclo aqui vicioso, sabe, de vingança. Os filisteus, eles enganaram, eles intimaram a noiva de Sansão. Sansão foi lá e matou 30 homens, aí por causa disso Sansão voltou, perdeu a sua esposa, e agora Sansão matou, destruiu campos, por causa disso os filisteus agora matam a ex-noiva, né, e o ex-sogro de Sansão, e por causa disso Sansão agora vai matar mais filisteus. Tem um ciclo aqui vicioso de violência e de vingança. Porque é isso que o pecado gera. O pecado gera mais pecado. Por isso que nós temos que nos afastar do pecado. Porque o pecado, ele faz isso, ele gera pecado. A vingança gera vingança. E nós não podemos tomar vingança pelas nossas mãos. Aqui é uma exceção, né? Aqui na história de Sansão é uma exceção, porque Deus levantou juízes nesta época. E é desta forma que Deus está trabalhando com a humanidade para defender o seu povo, para redimir o seu povo. Mas hoje, do lado de cada cruz, nós não somos chamados para tomar vingança pelas nossas mãos. Nós sabemos que a vingança é do Senhor, a batalha do Senhor, a vingança é do Senhor. Nós fomos chamados para fazer o quê? Orar pelos nossos inimigos, amar os nossos inimigos. Mas não é isso que Sansão está fazendo aqui. Ele os atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna da rocha de Etã. Então Gideão mais uma vez matou muitos filisteus, mas desta vez, talvez por medo de retaliação, talvez por estar, né, em uma profunda depressão, uma profunda tristeza de alma por tudo que está acontecendo na sua vida, Sansão agora vai para uma caverna, vai morar sozinho numa caverna, nas montanhas, nas rochas, não está mais no meio do seu povo, no meio da sua família, está sozinho agora. Estes erros que Sansão vem cometendo está cada vez mais afastando ele das pessoas que o amam, das pessoas que querem bem a ele. Vamos continuar. Capítulo 15, versículos 9 ao 13. Numa cidade chamada Lei. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vocês estão nos atacando? Responderam: viemos prender Sansão para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão. Perceba aqui, olha, são 3.000 homens de Judá, do povo de Israel, do povo de Sansão. 3.000 homens estão indo lá para pegar Sansão e entregar ele aos filisteus. Isto nos mostra quão oprimido estava o povo de Israel, que eles não tinham capacidade de se opor aos filisteus. Em outra época, o povo de Israel diria: não, vocês estão vindo aqui pegar um dos nossos? Não vamos deixar, nós vamos defender o nosso compatriota, o nosso irmão. Mas não, neste ponto aqui da história de Israel, eles não podem. Eles se reúnem, 3.000 homens, e ao invés de se opor aos filisteus, eles vão lá pegar Sansão e entregar Sansão aos filisteus. Então eles disseram a Sansão: você não sabia que os filisteus dominam sobre nós?
E aqui nós entendemos que o povo de Israel está no estado de conformação, né? Estão conformados aqui com a realidade deles. Nós somos dominados. Você não sabe, Sansão, que nós não somos um povo livre? Os filisteus dominam sobre nós. Por que então você nos fez isso? Por que você foi aumentar a ira deles contra nós, né? Tiçar a ira do povo filisteu contra nós? Ele lhes respondeu: assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Os homens de Judá disseram a Sansão: viemos para amarrar você, para o entregar nas mãos dos filisteus. Sansão disse: jurem para mim que vocês não me matarão. Eles lhes disseram: não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus, mas de maneira nenhuma vamos matar você. Então o povo de Israel, o povo de Judá não queria fazer mal a Sansão, né? Eles só queriam se livrar deste problema que eles estavam tendo com os filisteus. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Essas cordas novas deveriam ter muita força, sabe? Deveriam ser muito resistentes. O propósito da palavra do Senhor mencionar 2 cordas novas é exatamente isso, para nós entendermos que não era algo fácil de se arrebentar, ok? E eles fizeram ele sair da caverna. Juízes capítulo 15, versículos 14 ao 17. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. O povo foi celebrando, os filisteus foram celebrando, né, a vitória que eles teriam agora. Eles vão pegar Sansão, vão castigar Sansão. Os filisteus venceram aqui. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Ele quebrou, né? Rebentou as cordas que estavam amarrando ele. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1000 homens. Então o Espírito Santo veio sobre Sansão e deu uma força sobrenatural ali, que ele não somente se livrou daquelas cordas, mas ele teve força ali para batalhar, guerrear e matar 1000 filisteus ali naquele dia. E disse: com uma queixada de jumento, um montão, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramat-Leí. Ramat-Leí significa o morro ou o monte do queixo, ou morro ou monte da queixada. O lugar recebeu este nome justamente por causa daquilo que Sansão fez neste lugar. Então, foi mais um ato de justiça do Senhor contra os filisteus através de Sansão. Deus está trabalhando, né, por trás disso. Juízes capítulo 15, versículos 18 ao 20. Aproximadamente 1080 a 1060 a.C., sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: por meio de teu servo deste esta grande salvação. Ele está falando de si, né? Por meio de mim o Senhor deu esta grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou alento e reviveu. Por isso aquele lugar se chama Em Acoré até o dia de hoje. Em Acoré significa fontes do que clama. Fontes do que clama, em Acoré. O Senhor respondeu o clamor de Sansão aqui, não deixou Sansão ali com sede, né, depois daquela batalha. E da mesma forma o Senhor, ele sacia também a nossa sede, não é verdade? Ele refrigera a nossa alma
através da sua palavra, ele sacia a nossa sede, a nossa fome, através da sua palavra, através do seu Espírito. O Senhor sempre responde àqueles que clamam a Ele no momento de necessidade, quando nós clamamos com fé, crendo que o Senhor é poderoso para responder. O Senhor é capaz de fazer, de qualquer lugar que nós estejamos, transformar aquele lugar em um Acoré, amém? Uma fonte para aqueles que clamam. Versículo 20. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. É significante a palavra do Senhor resumir aqui o tempo o tempo que Sansão julgou Israel, né? O que a maioria dos estudiosos da palavra do Senhor explicam é que a partir deste ponto aqui já estamos chegando aqui no final, né, da vida de Sansão. Então já se passaram aqui os 20 anos do capítulo 16 em diante. Já se passaram os 20 anos do juízo, né, de Sansão sobre Israel. Então agora vamos ao capítulo 16, versículos 1 ao 3. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Novamente Sansão caindo, né, neste fracasso carnal que ele tem, este fracasso com mulheres. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local. Gaza é uma cidade dos filisteus, tá bom? Uma cidade ocupada pelos filisteus. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele, às escondidas, no portão da cidade. Eles estavam ali do lado de fora do portão, né? Esperando Sansão sair pelo portão para eles poderem atacar. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: vamos esperar até o raiar do dia, então nós o matamos. Porém Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Ele se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e as arrancou juntamente com os seus batentes e a tranca. Quer dizer, Sansão pegou as portas, né, aquelas portas pesadas de madeira, com ferro, né, com travas, com madeiras assim, de vários tamanhos, né, e espessuras. Pegou aquilo tudo, arrancou aquilo da estrutura de cimento, né, ou de concreto que era ali, não sei, e colocou aquilo no ombro, diz a palavra do Senhor. Ele colocou as portas da cidade no ombro e levou ao alto do monte que está em frente de Hebrom. E ele ainda subiu o monte com aquelas portas grandes, provavelmente portas de 3 metros de altura, provavelmente, talvez assim 6 metros de largura de porta, né? Madeira com a espessura ali de 30 centímetros de madeira, possivelmente. Ele pega aquele peso enorme que jamais um homem sozinho ia conseguir carregar, se não fosse Deus dando força a Sansão. Ele pega aquilo e não só arranca dos muros, mas ele coloca nos ombros e ele não joga ali no canto, ali perto, ali logo do lado de fora da cidade, não. Ele leva até o monte, o alto do monte, que está em frente de Hebrom. Quer dizer, seria um trabalho enorme, né, para os filisteus ir lá, pegar esta porta e trazê-la de volta. Eles estariam agora expostos por muito tempo, até eles conseguirem trazer essa porta de volta ou construir uma nova porta para a sua cidade. Então, foi um enorme estrago que Sansão faz nesta cidade contra estes filisteus. Mas agora vai entrar em cena a famosa Dalila, né, que vai ser o último final triste aqui de Sansão. Dalila como informante. Juízes, capítulo 16, versículos 4 e 5. No vale de Soreque. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila.
Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então, diferente daquela primeira mulher, né, que foi chantageada com ou você nos ajuda a descobrir o segredo de Sansão, ou a gente vai matar você. Neste caso aqui, os homens fazem uma proposta de enriquecer esta mulher. E esta proposta aqui que eles fazem, ela receberia mais ou menos 70 quilos de prata. Seria uma fortuna, sabe, que duraria para ela e para muitas e muitas gerações que viriam após ela. Então é uma fortuna que eles oferecem a essa mulher, Dalila, para descobrir o segredo da força de Sansão. Juízes capítulo 16, versículos 6 ao 9. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Ela já vai logo ao assunto, né? Conta para mim qual é o seu segredo. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então, nesta primeira resposta, Sansão comete mais um pecado. Sansão mente para ela. Ele inventa que se ela fizer isso com ele, ele vai ficar fraco. É mentira. E ele sabe que é mentira. Por que Sansão mente aqui? Não sabemos, mas é uma falha de caráter da parte de Sansão, né? Sansão podia muito bem dizer: olha, não vou te contar, não vou te falar meu segredo, é um segredo entre eu e Deus e eu não posso te falar. E não insista, se você insistir eu vou embora, eu vou deixar você por aí. Mas não, em vez de fazer isso, ele vai brincar, né? O que Sansão está fazendo? Ele está brincando com o pecado, não é verdade? Com pecado não se brinca, né? Pecado é igual fogo, né? Quem brinca com fogo se queima, quem brinca com pecado, peca. Então não podemos brincar com pecado. Pecado é coisa séria, o pecado é algo que nós devemos afastar das nossas vidas e não dar brecha para o pecado, não dar brecha para estes fracassos morais, né? Nós devemos temer o nome do Senhor e não pecar à toa. Sansão não tinha necessidade de fazer isso. Mentir para quê? Era só falar: não vou te contar e acabou. Vamos continuar. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Certamente ele estava dormindo, né, quando ela amarra ele com as cordas. Mas ele arrebentou as cordas de arco, como se arrebenta o fio da estopa chamuscada, que é colocada perto do vinho. Essa estopa chamuscada, a melhor coisa que eu consegui achar, melhor explicação que eu consegui achar é linho, sabe? Fio da estopa é a mesma coisa que fio de linho, ok? Se por acaso você que tem mais conhecimento, né, de costura ou de até mesmo de plantação, até mesmo da Bíblia, se você sabe uma melhor explicação, uma melhor interpretação de fio de estopa, por favor deixe no comentário, tá bom? Para nos ajudar na compreensão. Mas a interpretação que eu achei mais coerente fio de estopa é a mesma coisa que linho, né? O tecido linho. Então, algo muito fácil, né, de arrebentar. E Sansão fez isso, ele arrebenta estas cordas. Assim, não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então, nessa primeira tentativa, os filisteus não conseguiram pegar Sansão. Vamos ao versículo 10. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado.
Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Outra mentira, né? Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fossem um fio de linha. Então, novamente, arrebentou aqui, usou a força extraordinária que Deus deu a ele. Nada demais aqui, tranquilo. Ele mentiu, enganou de novo Dalila, né? Tranças do cabelo falham. Juízes 16, versículos 13 ao 14. Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer um tear. Ok, um tear, sabe o que é um tear? Para você que não sabe, um tear é aquela máquina de madeira, né? Que as linhas, as linhas de costura são estendidas assim, em paralelo, né? E você vai trabalhando aquela máquina e vai ajuntando as linhas, né? Uma na outra assim, para fazer um pano, né? Isto é uma máquina de tear. Então Sansão diz para Dalila: se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça e se as prender com um pino de tear, então um pino, né, que usaria para segurar certas partes do tecido que está sendo teçado, né? Eu acho que é essa palavra, teçado. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então agora Sansão está chegando perto de revelar o segredo dele, mas não é ainda totalmente, porque esta aqui ainda é uma mentira, uma terceira mentira que Sansão conta para Dalila. Então, enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear. Prendeu-as com um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então, mais uma vez, ele se livrou dessa, não foi dessa vez. Mas a mulher está ali insistindo, né? Todo dia ela está insistindo. E Sansão, ele tem essas fraquezas morais, né? Ele tem esses aspectos da vida dele que ele não corrige, né? Então, ele vai acabar contando o segredo que ele não podia fazer. Juízes 16, versículos 15 ao 17. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Amados, é isso que o pecado faz na alma da pessoa. O pecado traz angústia até gerar morte. Não é verdade? Sansão está vivendo com esta mulher, ele não casou com esta mulher, ele está vivendo com ela em adultério, né, em fornicação, ele está mentindo para ela. Estes são pecados que Sansão está cometendo, e estes pecados estão cada vez mais aproximando Sansão da destruição. Ele não precisava estar fazendo isso, ele poderia ter se afastado dessa mulher, ou só recusado, né, falar qualquer coisa, mas não, ele está ali. Então ele está próximo do pecado, não é verdade? Ele está próximo, ele está junto do pecado, ele está convivendo com o pecado. Então o pecado, mais cedo ou mais tarde, o pecado vai trazer a morte. Mais cedo ou mais tarde, Sansão vai receber o salário do pecado, né? Ele vai receber o pagamento que ele é digno de receber, que é o salário do pecado, que é a morte. Então, ele contou o seu segredo dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque
porque sou nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Finalmente, Sansão fala a verdade, mas ele fala a verdade para a pessoa errada, né? Ele fala a verdade para a pessoa errada, no lugar errado, na hora errada. Tem verdades que nós não podemos falar, sabia? Tem verdades que são para nós guardarmos para nós com Deus. Porque tem pessoas que não têm maturidade para ouvir certas verdades. Tem pessoas que não têm a maturidade espiritual, a maturidade até mesmo emocional, né? A estrutura emocional para ouvir certas coisas. E Sansão conta uma coisa aqui que ele jamais poderia contar. E por causa disso ele vai pagar um preço por causa disso. E nós também, quando nós falamos, comentamos, compartilhamos coisas que são íntimas nossa com Deus, que Deus não nos deu autorização para compartilhar, nós também podemos pagar um preço por causa disso. E nós podemos colocar outras pessoas em perigo, nós podemos colocar outras pessoas em situações desagradáveis, tudo porque revelamos um segredo de um propósito, né, que Deus tem conosco, de um chamado que Deus tem conosco, que Deus não nos autorizou de revelar. Ainda mais para o inimigo, né? Jamais podemos revelar para o inimigo. E é justamente isso que Sansão faz aqui. Versículo 18. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela e, tendo chamado o homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Olha que realidade tenebrosa, não é verdade? Um fato triste aqui para Sansão. O Senhor se havia retirado dele. Os muitos pecados que Sansão via cometendo, as mentiras que Sansão via contando, e agora até mesmo a verdade que Sansão contou, mas para a pessoa errada, né? Por causa disso, o Senhor se afastou de Sansão. Então, nós temos que ter muito cuidado, amado irmão e irmã, porque o Espírito Santo é muito sensível e quando nós cometemos atos que entristecem o Espírito Santo, quando nós cometemos atos que entristecem a Deus, nós nos afastamos de Deus e Deus se afasta de nós. Isso não quer dizer que Deus nos rejeita completamente para sempre. Não, mas Deus se afasta, porque Deus não fica aonde tem pecado. Deus não fica aonde tem um conforto no pecado, sabe? Aonde o pecado é recebido, né? Aonde o pecado é acolhido, Deus não fica neste lugar, Deus não fica nesta vida, Deus não fica neste lar, Deus não fica neste negócio, sabe? Deus exige de nós, cristãos hoje, a mesma santidade que ele exigiu do povo de Israel. Aqui, 1000 e poucos anos antes de Cristo, Deus exige isso de nós. Deus exige essa renúncia da carne, Deus exige esta renúncia dos desejos do mundo. O Novo Testamento é completamente claro sobre este assunto. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: olha, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me.
Então, o nosso Senhor, o nosso Mestre, nos chama para vivermos uma vida de santidade em sua presença. E Sansão estava vivendo uma vida de pecado. E quando ele contou o seu segredo e a sua cabeça foi raspada, aquele último símbolo, né, da sua aliança com Deus, então Deus se afastou dele completamente, né? E agora ele fica à mercê do inimigo. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Os olhos furados, né, de Sansão, este ferimento do seu corpo físico, simboliza a sua cegueira espiritual. Sansão estava cego espiritualmente. Sansão tinha fechado seus olhos para a vontade de Deus na sua vida. Por isso que ele chegou a este ponto em que os seus olhos físicos foram furados. O pecado, os desejos da carne, aquela vida que Sansão estava levando, cegou ele. Ele fechou os olhos para as coisas de Deus e estava somente olhando com os olhos da carne. Os seus olhos espirituais estavam fechados. Então, os filisteus vieram, furaram os seus olhos físicos e levaram ele para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Eles colocaram ele ali, né, para empurrar aquele moinho. E ele estava trabalhando ali como um jumento trabalha, né? Como um animal trabalha. Ele estava trabalhando ali agora, nesta completa e total humilhação e subjugação que ele teve que se submeter aos filisteus. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. E aí nós entendemos que, embora o cabelo de Sansão tivesse começado a nascer de novo, isso não quer dizer que ele recebeu a sua força de novo. Aí nós entendemos, está vendo? A força de Sansão não era o cabelo dele não ser cortado. A força de Sansão era ele guardar a sua aliança com Deus. Não tem nada em nós, amados, que nos dá alguma força, alguma habilidade. A nossa força vem do Senhor. A nossa força vem da presença de Deus em nossas vidas e de nós nos mantermos no temor do Senhor. Então o cabelo de Sansão continuou a crescer e isso não fez nada para ele. Ele continuou lá empurrando o moinho e trabalhando como um escravo para os filisteus. Não adiantou. Então vamos ao versículo 23. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrar. Diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Então, o povo foi cultuar ao falso deus deles, Dagom, como se Dagom fosse quem fez tudo isso na vida de Sansão, né? Na verdade, não foi Dagom que fez isso em Sansão. Foi Sansão que permitiu o pecado fazer isso na vida dele. Sabe? Muitas vezes nós acusamos o diabo de fazer alguma coisa. O diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo, o diabo está destruindo isso, está destruindo aquilo. Não é o diabo que está fazendo, é a pessoa que está permitindo isso acontecer por causa do pecado. Por causa dos erros que está cometendo. Nem tudo é culpa do diabo. Muitas coisas nós permitimos acontecer nas nossas vidas por causa dos nossos erros. Então este povo filisteu aqui estava dando glórias ao Deus deles, por causa do que estava acontecendo com Sansão. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. Quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas.
Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. E agora Sansão vai se redimir. Sansão vai se redimir aqui de tudo errado que ele fez na sua vida até este ponto. Sansão vai se redimir de tal forma que o seu nome vai ser incluído na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus, no capítulo 11. Sansão vai entregar a sua vida para redimir a si mesmo, assim como o povo de Israel, e também redimir o nome do Senhor, o nome do Senhor Deus, que está sendo envergonhado aqui, está sendo zombado aqui neste templo deste falso deus Dagom. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou as duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então, neste momento aqui, Sansão entregou a sua vida pelo povo de Israel, pelo nome do Senhor e pela sua vida, pela sua honra, né? Para se vingar. Este aqui não é um ato de suicídio, tá bom? Sansão aqui não está se matando, se suicidando aqui e perdendo a sua salvação. O que Sansão está fazendo aqui é entregando a sua vida como sacrifício ao Senhor, para redimir os seus, para redimir o povo de Israel, para iniciar essa libertação, né, do povo de Israel, porque matando todos os governantes dos filisteus ia enfraquecer grandemente o povo filisteu, né? E este impacto, né, essas 3.000 pessoas que morreram aqui, seria um grande impacto aqui para as forças dos filisteus. Então Sansão, ele está entregando a sua vida aqui. Por isso que ele é mencionado lá na galeria dos heróis da fé. Sansão, eu creio que Sansão foi salvo, senão ele não seria mencionado como o homem de fé, ok? Dos quais o mundo não era digno, como o escritor aos Hebreus diz no capítulo 11. Sansão foi salvo aqui. Deus salvou a alma de Sansão por causa deste sacrifício que ele fez em prol do seu povo, em prol do nome do Senhor. Versículo 31. Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Maoná, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Então aqui nós concluímos a nossa leitura de hoje. Uma leitura um pouco mais longa de novo, mas eu creio que o Senhor, mais uma vez, falou aos nossos corações através da sua palavra. Amém? Que nós possamos viver no temor do Senhor, né? Viver com essa dedicação que Sansão demonstrou ao Senhor, em muitas vezes, mas nos afastarmos do mal. Sansão teve dificuldade com isso durante toda a sua vida, e nós também temos, não é verdade? A verdade é essa, não é, amados? Que nós também lutamos contra muitos desejos da carne, muitas falhas no nosso caráter. Isso é tudo coisa que o Espírito Santo está trabalhando em nós. A santificação é um processo. O que nós precisamos fazer é sempre estarmos pedindo ao Senhor que nos purifique, que nos transforme, que trabalhe em nossas vidas, e estarmos dispostos a admitir para Deus aquilo que nós precisamos mudar, não é verdade?
Porque se nós não confessarmos estas áreas das nossas vidas ao Senhor, Ele não vai trabalhar nisto. Ele vai permitir que nós continuemos nestes erros, mas Deus quer nos transformar, o Espírito Santo quer trabalhar na vida de cada um de nós, e que Ele possa fazer isso no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que nós possamos abrir os nossos corações ao Senhor. E lembrar que Deus, apesar de todas as nossas falhas, apesar de todos os nossos erros, Deus é misericordioso para nos usar. Então não tem ninguém tão assim errado que Deus não possa redimir, não é verdade? Ninguém está tão perdido que Deus não possa restaurar. Assim como Deus fez com Sansão, Ele pode fazer conosco também, amém? Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Muito obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Não esqueça de dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam ouvir a ler a palavra do Senhor conosco e ler a Bíblia toda em um ano, tá bom? Eu conto com a sua ajuda. Amanhã nós estaremos de volta, se assim o Senhor permitir. Então, que Deus te abençoe e até amanhã.